O não desista de você, a gente pode pensar de várias formas, né? Aham. Eu vejo isso como uma pergunta. Eu trato para mim, faço a pergunta para mim mesma, né? O que me faz desistir? É Uhum. um problema financeiro? É um problema familiar? É uma dificuldade de relacionamento, né? Interpessoal? É um problema no emprego ou um desemprego? É essa questão, né, dessas turbulências emocionais, ansiedade, depressão, medo, Sim. síndrome do pânico, Uhum. dores. Hoje em dia a gente tem visto, né, as pessoas muito sedentas elas clamam, né, por dor. A dor física hoje, a gente entende muito que está vindo da dor da alma. Aham. Então, não desistir de você é justamente buscar a causa dessas questões, desses fatores limitantes, desses Aham. fatores que bloqueiam a gente a avançar, a gente a frutificar. E principalmente conseguir perceber de que esses fatores negativos, esses traumas, esses registros negativos que ficaram em nós são extremamente importantes também para o nosso crescimento, né? Sim, sim. Se a gente saber utilizar bem essas ferramentas, a gente consegue evoluir muito, A né? gente não pode deixar nada de lado, né? Como a Aham, gente estava comentando aqui anteriormente. aham, O que é negativo e positivo na nossa vida, a gente tem que colocar também tudo no mesmo pacote, mas colocar cada um no seu lugar, né? No seu pacote exatamente. específico. Aham, Quando eu vou utilizar esses fatores negativos? Os seus traumas, os seus bloqueios, os seus medos, os seus anseios, né, que são ruins. A ansiedade, ela tem dois fatores: a ansiedade boa, que te faz, né, querer algo, e aquela que buscar te algo. dê, isso, é aquela que te deixa atordoada. Então, em qual pacote eu vou colocar? E ela Aham, vai ser utilizada no momento de fazer você crescer. Ela não pode ser deixada de lado, né? Esses fatores que a gente chama de fatores negativos, fatores que bloqueiam, os fatores limitantes, eles têm que ser um adubo. Ele tem que uhum, estar no nosso adubo para a gente evoluir, evoluir. né? Não adianta a gente pegar só as coisas boas. E aí é por isso que a gente ouve muito não viver de passado. Uhum, Mas não é deixar o passado só lá escondidinho, é trazer a essência, a experiência dele para a sua realidade de hoje, para você não errar mais, para você não ficar preso naquela situação, né, aham, que te fixa ali naquele lugar e não te faz transcender como pessoa. aham, Né? O nosso objetivo é justamente isso, é transbordar na vida do outro, é ser mudança, é luz. Então, para a aham. gente ser isso na vida do outro, a gente tem que tirar essas crenças, esses fatores que bloqueiam a gente. Mas é muito difícil, né? É muito fácil falar, É, né? Vamos pois é. tirar as coisas ruins e tudo. É muito fácil falar desse jeito, mas se a gente não buscar, não partir de nós esse pé direito para a gente começar a mudar, não vai ter como o outro te ajudar, né? Sim. E o livro, né, Jesus como terapeuta, ele trata a gente assim. Aham. Já perceberam? Jesus nunca dá a resposta pra gente, né? A resposta aberta, a resposta clara. Ou ele sempre joga uma questão, ele Uhum. sempre joga uma situação pra gente fazer, para a gente pensar a Sim. respeito, né? E a gente, como terapeuta, a gente faz a mesma coisa para o paciente. Aham. Coloca para ele situações em que ele vai reviver aquilo ali, vai se identificar e vai buscar a raiz do problema, Aham. né? E é importante a gente comentar com vocês que estão nos ouvindo que por que, que a gente constantemente está falando sobre essas questões negativas da nossa história. É claro que, por exemplo, nós poderíamos fazer um programa só falando das coisas positivas, das qualidades, daquilo que há de bom. Sem dúvida, isso é extremamente importante. Mas o que que a gente, por que a gente, na verdade, toca tanto nessa tecla, né? Da gente conseguir observar os traumas, os registros negativos, né? Aquilo que paralisou a gente. É porque, de fato, é isso que trava a gente. Uhum. Né? Então, falar sobre esses assuntos são importantes porque a gente consegue olhar para dentro de nós e perceber o que está bloqueando a gente. Né? E esse é o objetivo do canal, né? Da gente conseguir fazer com que o ouvinte, aqueles que nos acompanham, consigam perceber quais são esses sinais, quais são esses registros, né, em que paralisaram a sua história para que você consiga progredir e avançar, né? Eu acho que
É tão difícil hoje em dia você escutar pessoas com pensamentos positivos, pessoas que altruístas, né? Pessoas que te Sim, levam a evoluir, a crescer. Então é essa a nossa proposta, é tentar tratar, tentar trabalhar ao máximo, né? Ao mais profundo, esses registros negativos, para que você e nós juntos, na verdade, consigamos crescer, porque se a gente caminha junto, na verdade. sim. E faz muito sentido quando a gente começa a exemplificar isso. Às vezes, né, para quem está nos assistindo, não está conseguindo assimilar, talvez, o que a gente esteja comentando. Mas se a gente parar para pensar, né, eu como fisioterapeuta, eu vejo os pacientes, quando chegam até mim, eles vêm com uma queixa. Uhum. E a queixa deles é a dor física. Uhum. E aí, quando você começa a tratar, você passa por várias sessões, por várias técnicas, alguns ali não se redimem, né, totalmente da dor. Fica alguma coisinha. E aquela coisinha que não foi tratada, ela vai virar uma bola de neve. Essa coisinha, né, que eu estou falando, é o fator emocional. Como eu, fisioterapeuta, terapeuta do corpo, do físico, eu comecei a observar isso. As queixas vinham até mim como dor física, mas quando a gente passa a conversar, a conviver com as pessoas, a conviver com os familiares, a gente começa a observar que a dor é na alma. A dor é no espírito. Olha só. Então falta esse olhar no todo para a pessoa. Às vezes é uma simples mudança, uma mudança comportamental, uma mudança de palavras positivas. Por isso que a gente, né, você estava falando assim, a gente fala muito, toca muito nesse assunto de coisas negativas, porque isso, ela fica encarnado dentro de nós, fica dentro do nosso consciente. Só uma pausa, eu acho interessante, é só pra gente conseguir refletir também sobre esse assunto. Por que a gente para? Por que a gente, às vezes, só destaca o negativo? Porque parece que é um karma dentro da gente, né? Acontecem diversas coisas boas, positivas na nossa vida, na nossa infância, na nossa história, mas parece que o que a gente consegue registrar mesmo são as coisas ruins, né? Isso a neurolinguística consegue explicar de uma forma assim. Vou dar um exemplo para você que está em casa e para você também. Você não gosta de alguma coisa, me dá um exemplo aí. Você não gosta de jiló. Você não gosta de jiló. O que veio na sua mente na hora que você pensou no jiló? Foi a figura do jiló. O jiló. Tá. Qual que é a sensação que te trouxe? De amargo. Jiló Amargo. É amargo. Jiló é amargo. O seu cérebro entende sempre que jiló é amargo. Alguém, em algum momento, ou você provou aquilo ali na sua infância e não gostou do gosto. Essa informação, ela é gravada no nosso cérebro como uma imagem. E essa imagem ficou gravada como uma coisa negativa. Só que aí o que é o processo de transformar isso aí? Se eu te falar assim que jiló não é amargo, você vai continuar imaginando isso. Mas se você colocar para você e fizer essa experiência dia a dia, você pensa no jiló e pensa numa experiência diferente. Eu gosto de jiló por quê? Pense em alguma outra coisa que você gostaria do jiló. Porque jiló... Não conseguiria. Vou te ajudar. Porque você já tem isso dentro de você. Sim. É um processo diário. Não tem como a gente conseguir tratar imediatamente. Mas quem gosta vai falar assim, jiló é saudável. Né? Vai pensar num legume, coisa saudável. Então é essa figura negativa que ficou ali armazenado. Por que as pessoas têm opiniões diferentes? Por conta disso. Um tem a imagem negativa e outro positivo. O fato de você me falar que as coisas negativas te param, te limitam e sempre tomam a frente é porque no decorrer da sua vida, normalmente, as coisas negativas têm mais peso. E aí, quando a gente começa a transformar isso, o pensamento, o cérebro, fazer com que o consciente mude essa imagem, essa figura, você começa a ter uma outra visão da vida. Legal. Entendeu? Legal. E tá aí a importância, então, da gente conseguir perceber que até aquilo que a gente pensa que é ruim, até de elementos que aconteceram na nossa história,
eles podem ser também positivos. Sim, Aquilo que há de sim. ruim na tua vida, na minha vida, pode se transformar, depende da maneira como a gente enxerga elas, né? Talvez eu esteja viajando um pouquinho, mas me veio muito aquela cena do filme da cabana, do Sim. momento do julgamento. Sim, super. Nós não fomos feitos para julgar, mas a gente julga porque o eu acha que está certo, acha que isso faz bem. Então, enquanto a gente viver desse jeito, um achando isso, o outro achando aquilo, haverá guerras, haverá morte, haverá violência. E isso para as coisas, né, muito grandes e para as coisas pequenas mesmo do dia a dia. Por que as pessoas discutem? Porque não chegam num denominador comum. Mas não precisa chegar. Cada um tem a sua forma de viver, cada um tem a sua forma de pensar. Basta cada um se posicionar no seu lugar e deixar que o outro tome a sua opinião, ok, respeite ela.